Bem-vindos ao Dragão Autêntico com Dragão 8 e Dragão 27 para a análise do Feirense Futebol Clube do Porto, jogo da 13ª jornada do campeonato, vitória por 4-0 do Porto, com 2 golos de André Silva, um de Brahimi e outro de Marcano a confirmar a cabeçada do Felipe. Dragão 27. Dragão 8. O Porto teve uma entrada avassaladora. Conseguiu logo nos primeiros lances, praticamente no primeiro lance de ataque, digamos, o penalti, não é? Conseguiu, justamente, porque o André Silva foi puxado e o Feirense viu-se reduzido a 10 jogadores. O Futebol Clube Porto concretizou o penalti pelo André Silva e a partir daí, de facto, só deu Porto e deu Porto durante todo o jogo. Agora, ao longo do jogo, houve algumas quebras, houve algumas desatenções, aqui e ali até a cheirar um bocadinho de displicência, sobretudo quando é absolutamente obrigatório ganhar N jogos seguidos. O futebol do Porto tem sempre que estar focadíssimo, tal como nós dizíamos na antevisão do jogo. E isso nem sempre aconteceu. Agora, nunca esteve em causa o domínio do Porto, nunca esteve em causa o controle do jogo por parte do Porto. O segundo gol praticamente sentenciou o jogo, até quando se estava a ver alguma reação, curiosamente, do Feirense. E depois veio o terceiro, veio também o quarto, já na segunda parte. Pôde até fazer-se também alguma gestão, poupou-se, por exemplo, o Corona, o André Silva, que fez um grande gol de avançado, o quarto gol foi um grande gol. Sobretudo salientar isto, não há dúvida que houve a tónica é esta, o Porto controlou sempre o jogo, mandou sempre no jogo, foi dominador, mereceu indiscutivelmente ganhar. Agora, há uns aspectos que não convém descurar, convém analisar com muita cautela para que sejam evitáveis. De facto, foi uma vitória que começou logo a desenhar-se e a fazer-se desde cedo, com uma expulsão e consequente penalti sobre o André Silva, que foi ele também a converter a grande penalidade. E eu tenho que ser justo e devo dizer que para mim é um lance duvidoso, sobretudo devido à intensidade do puxão. Eu acho que o André Silva diz-se na gíria ganhou o penalti. Acho que é um bocadinho forçado, na minha opinião. E nisso o Porto acabou por ser favorecido, na minha opinião, porque depois há um lance, já na segunda parte o Porto vencia por 3-0, que o Marcano faz falta sobre o avançado grego do Feirense, o Caramanos, que há um empurrão e o avançado iria se isolar. E creio que a manter os critérios o Marcano até porventura teria sido expulso também nesse lance. São lances discutíveis e mesmo que aconteçam não deixam de branquear o prejuízo gritante que o Porto tem sido alvo este ano, mas acho que por uma questão de justiça eu devo referir aqui que há um eventual favorecimento ao Porto neste jogo, que creio que ainda assim ganharia este jogo facilmente, pese embora os lances. No jogo jogado, eu acho que o Porto, por ter entrado a ganhar e ter estado a jogar com mais um elemento desde o minuto 3, de facto, acho que facilitou e jogou numa toada algo desleixada, como estavas a dizer, que não me agradou, para ser sincero, não me agradou. Eu vi, por exemplo, o Maxi Pereira e o Alex Telles a falharem inúmeros passos. A equipa descansou e desleixou-se demasiado, na minha opinião. E acho que temos tão poucas vitórias que acho que ter este tipo de atitude eu não gosto e acho que não faz bem ao clube. Para mim, soube os dois centrais que nunca facilitaram, mais uma vez gigantes, Felipe e Marcano, a juntar-se também ao Danilo e ao Brahimi. Creio que estiveram mais atentos e mais interventivos no jogo, e também o Oliver. O resto da equipa, creio que facilitou e falhou muito espaço, fez pouca pressão, e até ao segundo gol do Feirense, até ao segundo gol do Futebol Clube do Porto, peço desculpa, o Feirense esteve por cima do jogo, que é uma coisa absolutamente inacreditável, na minha opinião. Com menos um elemento, o Feirense mandou no jogo e até mandou uma bola ao poste devido a esse relaxamento do Porto no jogo, que iria acabando também com esta série fantástica da equipa que não sofre golos. O que eu quero dizer é que eu lembro que é apenas a segunda vitória consecutiva no campeonato do Porto e não se pode ter esta atitude de facilitismo porque há muito caminho a percorrer e 2 vitórias apenas não é nada, mas não é nada absolutamente nada. O Porto tem que ganhar 10, 15 para ser um candidato a sério, não é? Eu não gosto, isto para dizer que eu não gosto de ver o Porto a facilitar, eu quero sempre o Porto a dar o máximo, porque esta atitude
o problema é que esta atitude às vezes vai passando, jogo para jogo, vai-se eventualmente acentuando e depois volta-se a empatar, não tarda muito. E que agora qualquer ponto perdido é absolutamente proibitivo, porque estamos com uma margem negativa em relação ao primeiro classificado. Agora, também concordo que de facto o Porto com esta equipa e com este 11 é de facto muito mais perigoso, joga mais, cria mais oportunidades. O Brahim e o Corona têm que ser titularíssimos, porque eles a rasgarem nas alas, a virem para dentro, fazer jogo interior, fazem logo toda a diferença. O André Silva acrescenta a sua tremenda disponibilidade física a pegar no jogo, a desmarcar-se. O Oliver genial, com passos primorosos. O Danilo gigante, que de facto é uma coisa... É um prazer enorme ver o Danilo. Não perde uma bola. E o Porto é de facto muito mais forte e muito mais perigoso com esta equipa. O golo está sempre ao espreitar da esquina e basta a equipa acelerar que a oportunidade aparece. Eu continuo a achar apenas, também, e acho que parte deste problema do Porto às vezes não dominar tanto o jogo, é que o Diogo Jota está algo perdido na frente de ataque no Porto. Eu não consigo ver realmente o que é que ele acrescenta neste momento ao ataque do Porto. Ele tem perdido muitas bolas e emperra o jogo quando a bola vai ter com ele. A única vantagem é mesmo termos um André Silva mais solto, porque ele, no fundo, liberta o André Silva. Mas, sinceramente, eu acho que a equipa precisa de trabalhar mais esta dinâmica com este duo de avançados, que acho que o Porto não está a ganhar muito com isto. Sim, o traço negativo foi de facto essa alguma displicência que aqui e ali foi acontecendo e que levava de alguma forma à ilusão de alguma esperança ao Feirense. Exatamente. Mas creio que o controle do jogo nunca fugiu. Nunca fugiu. Agora, o Porto de facto tem que ter sempre uma atitude diferente. Aliás, à semelhança daquilo que nos diz o nosso treinador, é que de facto o Porto tem que ser uma equipa sempre muito intensa. Só assim pode de facto ambicionar ser campeão este ano. Grandes exibições, acho que mais uma vez os centrais irrepreensíveis. O Danilo é excepcional. O Danilo vale por 2 jogadores. Tu até disseste isso quando estávamos a presenciar o jogo. De alguma maneira o Porto só joga com 2 médios, mas praticamente o Danilo vale por 2, não é? Mas mesmo assim, às vezes sente-se alguma descompensação no meio campo. Sim. E quando o Futebol Clube do Porto tornou a ter 3 jogadores de meio campo, de alguma maneira isso neutralizou ainda algumas validades do Feirense, embora já nessa fase o Porto já estava a dar o jogo como adquirido. Sim. E também aqui e ali não esteve muito bem. Sim, na entrada do Herrera, não é? Que já agora, só uma nota, desculpa interromper, mas não percebo porque que o Herrera é logo a primeira opção. Quando temos, por exemplo, o André e também já agora um Sérgio Oliveira, que também desapareceu do mapa, não se faz a mínima ideia, mas porque é que eles não têm prioridade e o Herrera tem? Porque em termos de qualidade, sinceramente, não percebo porque é que o Herrera tem mais prioridade, que já agora uma nota até entrou bem e iria fazer um lance de um grande golo já ao fim. Mas estava eu a dizer, de facto, grandes exibições dos 2 centrais, mais uma vez. Danilo excepcional, o Oliver muito bem e um grande golo do André Silva. Não foi só o golo, foi também a exibição. O André Silva esteve como grande avançado. Esteve muito bem. Mas o golo do André Silva foi um golo de uma grande dificuldade. Parecia que era só encostar a cabeça à bola, mas não. Porque ele susteve-se, ele quase que parecia que estava num elevador. Ele durante algum tempo conseguiu manter-se no ar. Foi um grande golo. E já agora um grande golo também do Brahim, num trabalho excelente individual. Sem dúvida. Portanto, também para salientar outro aspecto muito positivo, de facto, o apoio excepcional dos adeptos do Porto. Muito bem. Às vezes o que nós vemos em alguns rivais que de facto enchem os estádios, hoje o Porto encheu o estádio de Santa Maria da Feira e de facto estamos aqui à beirinha, é relativamente perto, mas nem sempre isso acontece e hoje foi um apoio excepcional. O Porto só tem que continuar com as vitórias e tem sobretudo que manter uma constância exibicional ao longo de todos os jogos. Não há dúvida que hoje não se viu uma parte do jogo má e uma parte boa. O que predominou foi o bom ou razoável bom. Mas nós queremos sempre mais no Porto. E o Porto, até porque o Porto tem que se habituar a esse ritmo. O Futebol Clube do Porto tem sempre que jogar com grande intensidade, tem sempre que jogar muito e que jogar bem. Porque essa deve ser a forma de estar do Porto, sempre em todos os jogos. Porque senão, de alguma maneira, todos os jogos, mesmo aqueles jogos que à partida parecem já simplificados e que até o curso do jogo é favorável ao Futebol Clube do Porto, mesmo nesses jogos há que treinar o bom nível exibicional, há que treinar, inclusivamente há que manter o positivismo, há que estar na moto de cima para que nos jogos mais difíceis isso já aconteça com naturalidade.
De facto, o Porto continua em crescimento, como é óbvio, continua a sedimentar todos os seus processos de jogo. Defensivamente continuamos muito fortes, apesar de termos tido duas bolas ao posto neste jogo, e acho que neste jogo tivemos mais perto de sofrer. Mas ofensivamente estamos muito mais capazes, muito mais concretizadores e goleadores. Agora, acho que ainda podemos crescer muito mais em termos de gestão da bola, em termos de meio campo, porque acho que não podemos facilitar nem dar tanta bola e tanta iniciativa ao adversário, porque estamos sempre mais perto de sofrer e de eventualmente virmos em tranquilizar em campo sem necessidade. A Sim, questão sim. é essa. Mas este é o caminho da consolidação, com vitórias após vitórias. Eu acredito que o Porto vai chegar ao topo das suas plenitudes e do seu processo. Está assim feita então esta análise. Comentem este momento do Porto, façam gosto no vídeo, subscrevam também o nosso canal de YouTube, não se esqueçam, visitem-nos no Facebook, já sabem. Estaremos de volta agora para a antevisão do Porto Marítimo também para o campeonato. Comentem connosco também o atual estado da tabela classificativa após esta 13ª jornada. Obrigado por estarem connosco e até breve. Até breve.